nosso município pode se orgulhar da redução de mortes de mulheres gestantes ou em período de pós-parto. E para falar deste assunto, convidamos a Adriana Mello, assessora técnica da saúde da mulher. Seja bem-vinda, Adriana. Muito obrigada, eu que agradeço. Antes de iniciar a nossa entrevista, eu vou trazer alguns dados que fizeram a cidade de Fortaleza conquistar já em 2022 uma meta estabelecida pela Organização Mundial da Saúde para 2030. Em 2021, a capital cearense registrava 78,9 óbitos de mães a cada 100 mil nascidos vivos. Ano passado, essa estatística caiu para 27,1, uma redução de 66%. Adriana, quais são as estratégias da SMS para chegar nesse resultado positivo? Então, são muitas as estratégias para garantir que uma gravidez, tenha sucesso, que a mulher tenha um parto saudável e o bebê nasça também com saúde. Que vai desde a assistência pré-natal, também a assistência ao parto e a organização da rede como um todo, para que essa mulher tenha acesso precocemente ao pré-natal, para que ela inicie pelo menos até a 12ª semana da gestação, no primeiro trimestre, que não demore, porque muitas das doenças que a mulher pode ter durante a gravidez já se iniciam no primeiro trimestre. É preciso tomar cuidados para que ela tenha uma gravidez saudável e já iniciar algum tratamento que seja necessário. Ou se ela tiver alguma doença precoce antes da gravidez, para que isso tudo corra da maneira mais tranquila, que ela realize todos os exames, que ela tenha acesso à consulta de pré-natal de risco habitual, que todas as nossas unidades básicas de saúde ofertam. As 118 unidades básicas possuem o pré-natal de risco habitual, ou no pré-natal de alto risco, caso seja necessário, que ela seja encaminhada para as unidades de referência que realizam pré-natal de alto risco. No nosso caso, por exemplo, da prefeitura, nós temos as policlínicas que ofertam o pré-natal de alto risco e tendo todo um pré-natal adequado, com todos os exames preconizados, todo o acompanhamento que essa mulher precisa ter, também tem a importância da boa assistência ao parto, Então, se ela tiver acesso a todas essas ações da saúde, que aí é todo um grupo de pontos de atenção que são responsáveis pelo cuidado dessa mulher, A unidade básica de saúde, a unidade especializada, no caso de pré-natal, acesso aos exames, no caso de laboratórios, de imagem, e a assistência ao parto de qualidade nas maternidades. Quais são as principais causas da mortalidade materna e se existe uma faixa etária que mais acontece? Então, o exemplo de Fortaleza está na mesma condição do Ceará e do Brasil. As principais causas do óbito materno são as doenças hipertensivas, Então, as mulheres elas precisam ter um cuidado mais específico nesse período da gestação. A pressão pode subir, a equipe que assiste essa mulher no pré-natal, ela precisa estar muito atenta com as verificações, dos sinais vitais, dos índices pressóricos dessa mulher, para que ela não venha a ter a pré-eclâmpsia, que é uma doença que é grave, e a mulher pode chegar a ter uma eclâmpsia durante a gestação e muitas vezes chegar ao óbito. Então é preciso ter muito cuidado. Muitas vezes essa doença é silenciosa, mas ela precisa, com uma assistência pré-natal adequada, com uma vigilância adequada, com uma profilaxia também, que existem mulheres que têm mais probabilidades de ter a síndrome hipertensiva. Então essas mulheres precisam de uma atenção especial da equipe. É o que mais. A segunda causa vem em Fortaleza, infecções, neoplasias, que são os cânceres, e as hemorragias. Tem uma faixa etária que prevalece? A faixa etária que mais, que a nossa incidência maior do óbito materno vai na faixa etária de 20 a 30 anos. Mas tem nos preocupado muito o aumento dos óbitos nas mulheres acima de 30 anos, De 30 a 39 e até acima de 40. Mas isso também vai da mudança do perfil epidemiológico, do Brasil como um todo. As mulheres estão demorando mais a iniciarem as suas gestações. Isso também está aumentando o maior número de mulheres grávidas nessa
nessa faixa etária, né, acima dos 30 anos. Mas ainda a faixa etária que tem mais óbitos é de 20 a 30 anos. Você estava falando aí da hipertensão. Essa condição clínica, ela já condiciona a gravidez a ser uma gravidez de risco, a ter um outro tipo de acompanhamento? Exato. Tem algumas situações em que a gravidez de risco pode ser acompanhada também na unidade básica de saúde, como tem outras situações com comprometimento maior, advinda de outras patologias, exemplo, cardíacas, que pode acometer essa mulher, e aí ela precisa de um acompanhamento mais especializado no nível secundário ou no nível terciário, como é o caso. Vai depender de cada situação, do diagnóstico e do acompanhamento adequado dessa mulher no pré-natal. A gente sabe que o pré-natal ele deve ser feito desde a descoberta daquela nova vida, né? Isso. Mas as mulheres ainda chegam um pouquinho mais tarde e isso é um fator primordial? É um fator que nos preocupa, sobretudo com as multíparas, as mulheres que já tiveram outros filhos. Elas acreditam que, já conheci, já sei como é, eu vou demorar para iniciar o meu pré-natal. Mas, pelo contrário, essas são as que mais devem iniciar, né, precocemente, mesmo elas já se sentindo experientes, elas precisam de um acompanhamento. A gestação anterior pode ter tido algum problema, né, e ela precisa ser acompanhada de forma mais regular. Então, quanto mais cedo você inicia o pré-natal, mais rápido você pode intervir, né, em alguma situação que esteja necessitando. Todas as unidades básicas de saúde de Fortaleza ofertam o teste rápido de gravidez, né? Então a mulher, quando ela sentir a menstruação atrasou, sentiu qualquer sintoma diferente, procure a sua unidade de saúde para poder já identificar se você está realmente grávida e iniciar seu pré-natal o mais rápido possível. Quantas consultas são indicadas, assim, o mínimo, né, de quantidade de consulta para ter um bom pré-natal? O mínimo são 6 consultas, mas esse é o mínimo. O ideal é que sejam mais do que isso, mas a gente tenta atender as mulheres em toda, né, da forma que elas necessitem. No final do pré-natal, as consultas elas são mais frequentes, né? Dependendo da situação, elas podem ser de 15 em 15 dias ou semanalmente, mas o ideal é que a mulher tenha no mínimo 6 consultas de pré-natal. A gente fala muito da gestação, mas a gente tem que lembrar também do puerpério, que é aquele momento em que 45 dias, né, após o nascimento do bebê, sim, que a mulher também corre risco. Sim, sim. É comum, né, a mulher não receber a devida atenção no puerpério. O puerpério é uma fase difícil de adaptação daquela mulher, daquela nova mãe, e ela precisa de apoio, precisa de cuidado. Muitas vezes a família, a sociedade olha muito mais para o bebê, a preocupação é com o recém-nascido, mas a mulher ela precisa de um olhar muito especial, de cuidado, de atenção, sobretudo de apoio, né? Qualquer sintoma que ela venha a sentir precisa ser apontado para a equipe de saúde, ela precisa procurar assistência, né? Qualquer sangramento anormal, dor de cabeça, inchaço, qualquer tipo de sintoma que ela venha a sentir, dores, dificuldade, né, de respirar, dores excessivas, algum sinal de infecção na ferida operatória, caso tenha sido um parto cesáreo, tudo isso precisa ter muita atenção, né, da família, dos cuidadores, para que essa mulher não deixe de procurar assistência quando tiver uma situação mais avançada e difícil de solução. A gente costuma dizer, a gente sempre fala nas 3 demoras que causam a morte materna. A primeira demora é quando a mulher demora para buscar assistência, ela não consegue identificar que aquilo é um sintoma de risco, que aquilo é um sintoma de alerta, que ela precisa procurar imediatamente assistência, é a primeira demora. Para isso, a mulher ela precisa ser muito bem orientada no pré-natal para saber identificar quais são esses sinais de alerta para procurar assistência no momento adequado. A segunda demora é quando a mulher ela resolve buscar assistência, mas ela não consegue encontrar. Ela peregrina, ela vai numa porta, essa porta é fechada, ela vai na outra, encaminham para outra. Então, essa demora de localizar é o acesso ao transporte, é o acesso a
assistência, seja na unidade básica, seja na maternidade. E a terceira demora é quando ela chega no serviço e existe a demora para dar a assistência que ela necessita. Ela enfrenta uma fila, ela enfrenta uma dificuldade dentro do próprio serviço, ou o serviço não age com a devida rapidez, dependendo da urgência que ela esteja, né, passando. Então, são essas 3 demoras que causam a morte materna. E a gente precisa estar evitando esse tipo de urgência, né, de situação, de demora, para que essa mulher tenha o acesso mais rápido possível, né, à assistência de forma segura, de forma humanizada, né, e ela tenha sucesso na sua gestação e no seu parto. Quais as situações que determinam que a gravidez é de risco e que ela precisa de um acompanhamento mais detalhado? Então, as gravidez de risco são aquelas em que a mulher apresente alguma patologia, alguma doença associada à gravidez ou que ela já tem alguma doença pregressa. Isso é considerado uma gravidez de risco. A gravidez transcorre normal, quando todos os exames dela são normais, não é identificado nenhuma doença que vá comprometer, né, a segurança do bebê ou da mulher durante a gestação, ou se ela não tiver nenhuma doença pregressa que também comprometa, né, ou que se agrave por conta da gestação. E aí são várias as doenças, né, que podem acometer essa mulher, e a gravidez pode ser considerada de risco. Ou também quando acontece algum problema com relação ao feto, ao bebê, né, e se ele apresenta uma malformação, alguma situação que uma necessidade de uma cirurgia, né, logo após ao nascer. Então, essas gestações também são consideradas gestações de risco. E aí, as mais comuns são diabetes, hipertensão, as cardiopatas, as mulheres obesas, né, com excesso de peso e vem algumas patologias relacionadas às questões hepáticas, fígado, ou alguma doença, tipo alguma neoplasia, né, e aí são várias situações. Mas a OMS, a Organização Mundial de Saúde, estabelece que cerca de 15% das gestações podem ser de risco. Então, a grande maioria das mulheres, 85% das mulheres que engravidam, vão ter uma gravidez normal, que a gente chama de risco habitual. Daí a importância do pré-natal, porque tudo isso pode ser identificado no pré-natal e dado o encaminhamento mais adequado. Exatamente. Fala um pouquinho como é que é a atuação dos agentes comunitários, né, na gravidez. Tem uma situação de uma grávida, por exemplo, que é cadeirante, né, não pode aí estar se deslocando sempre. Como é que é a atuação desses agentes? Então, o agente comunitário de saúde, ele tem no seu rol de atividades as visitas frequentes, né, aos usuários da sua área de abrangência. E as gestantes, elas têm uma prioridade, né, elas devem ser visitadas pelo menos uma vez por mês, e as gestantes de risco, nós orientamos que elas sejam visitadas 2 vezes ao mês, né, e qualquer necessidade que essa gestante precise de um atendimento especial, no caso de o acesso de uma cadeirante, alguma coisa nesse sentido, o agente comunitário de saúde, ele comunica à sua equipe, à enfermeira da equipe, para que possa ser agendado o mais rápido possível, né, o atendimento dessa mulher. Mas todas as gestantes, né, têm atendimento prioritário nas unidades básicas de saúde de Fortaleza. Ela chega com a suspeita de gravidez, já é realizado o teste rápido. Se houver profissional disponível no dia, já inicia o pré-natal, senão ela já sai da unidade com a primeira consulta de pré-natal agendada, exatamente para a gente não perder tempo, né, e agir de acordo com o que for necessário para ela. Realizar todos os exames, fazer algum tratamento que ela precise, enfim. Adriana, e quais são as metas, né? As novas metas, já que Fortaleza aí já antecipou a conquista da Organização Mundial de Saúde, vários anos antes. E quais são as metas para esse tema, para a gente conseguir reduzir ainda mais essa mortalidade materna? Então, a razão de mortalidade materna, ela é um pouco cíclica, ela varia de acordo com os períodos, né? Nós tivemos, antes da pandemia, nós tínhamos uma razão de mortalidade materna em torno de 30, né? Já tínhamos chegado a esse patamar recomendado pela OMS. E aí vem a pandemia e sobe. No ano de 2020, nossa razão foi para 100.
né? 2021, 70 e pouco, e agora a gente conseguiu reduzir em 2022, a gente está muito feliz com isso. A nossa meta, né, é não ter nenhuma morte materna. Essa é a nossa meta. Né? Mas nós seguimos, obviamente, as recomendações do Ministério da Saúde, né, da OMS, e nós vamos estar sempre trabalhando para que a gente não suba de 30, né, por 100 mil, 30 óbitos por 100 mil nascidos vivos. E o que a gente precisa fazer é estar sempre vigilante, né? É ofertar um pré-natal de qualidade, dar acesso a essa mulher o mais rápido possível a todas as informações que ela precise, para ela se fortalecer. Para isso a gente incentiva as mulheres a participarem dos grupos de gestantes que nós temos nas unidades básicas, que são grupos extremamente potentes, né? Que valorizam o protagonismo da mulher. A mulher ela precisa reconhecer o seu corpo, reconhecer que é capaz de parir, reconhecer a importância, né, dela ter os cuidados pré-natais, tanto para a saúde dela como para a saúde do seu bebê. E os grupos de gestantes, eles dão esse empoderamento que a mulher precisa. Quanto mais informação ela tiver, mais cidadania ela vai exercer e melhor ela vai ser atendida, porque ela é sabedora dos seus direitos. Então a gente fortalece muito a atuação dos grupos de gestantes, incentiva muito que elas participem. E para elas deve ser importante, é um grupo que ele é pedagógico, ele é terapêutico, elas dividem experiências, compartilham, aprendem e ensinam também as outras. São muitas mudanças nessa fase, né? No corpo, na cabeça, no coração. Precisa de apoio, e muitas vezes o apoio ela não consegue na família, ela pode conseguir num grupo de gestante, na unidade básica de saúde. Então, a gestação ela é permeada de muitos medos. E a mulher ela precisa esclarecer as suas dúvidas para diminuir esses medos e se sentir forte, né? Porque a gestação ela transforma a mulher numa fortaleza. Ela não sabe disso, mas capacidade de gerar uma outra vida dentro de si, é preciso ser muito forte para que isso aconteça. Então ela precisa entender isso, se empoderar com isso, né? E correr atrás do que é importante para ela. E a gente, na outra medida, nós do sistema de saúde, temos a obrigação de oferecer o que for melhor para ela, tanto na assistência pré-natal como na assistência ao parto. Adriana, quer deixar alguma dica aí para as grávidas que estão nos assistindo? Então, essa dica do grupo de gestante é importantíssima, né? Eu acho que quanto mais ela puder participar do grupo de gestante, da sua unidade básica de saúde, se não tiver grupo de gestante lá, cobre da sua equipe que faça um grupo de gestante, que é importante para você. Se informem, leiam, procurem saber, conversem com as colegas, com as amigas que já tiveram bebês, né? Para ver como é e procurem a informação correta, tirem todas as dúvidas com seu médico, sua enfermeira de pré-natal, porque isso vai te proteger. Outra coisa muito importante, conheça a sua maternidade de vinculação. Na caderneta da gestante está lá descrito, tem um carimbo ou um adesivo colocando o nome da maternidade onde você vai parir. Cada posto de saúde tem definido qual é a sua maternidade de vinculação. É que é mais próxima da sua casa, é a que tem capacidade de te atender com mais rapidez. Então, procure saber qual é essa maternidade, visite essa maternidade antes do parto. É muito importante para você ter segurança, para você saber quando você chegar lá, você encontrar aquelas pessoas, né, que te receberam na visita, aqueles profissionais que vão estar lá para te atender, que vão estar lá para te acolher e fazer com que o seu parto seja o mais tranquilo, o mais prazeroso, né, e o mais seguro, tá? Muito obrigada pela presença aqui nos nossos estúdios e pelas informações tão valiosas, viu, Adriana? De nada, eu que agradeço a oportunidade de poder compartilhar com vocês. Obrigada. É isso, o Papo Saúde de hoje fica por aqui.